E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtelândia se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai falar sobre o 15º presidente da Igreja Sud, Gordon Bittner Hinckley. Esse senhorzinho simpático que governou a igreja com um sorriso no rosto e com um plano de mídia na mão. Se foi Joseph Smith que fundou a igreja e Brigham Young quem isolou a igreja lá no deserto de Utah, foi Gordon B. Hinckley que trouxe a igreja para o mundo inteiro. Esse senhorzinho simpático, ele embalou a igreja de presente e deu para o mundo. Mas por trás desse vovô queridão tem muita contradição, né? Muita esquiva teológica que a gente vai ver aqui nesse episódio. Vai coar a cevadinha que hoje a gente vai entender quem foi Gordon B. Hinckley. Bom, para a gente começar a entender quem foi o Hinckley, ele não foi só um religioso, mas ele também era um jornalista, pois é, formado em jornalismo. Desde 1935 ele trabalhava ali no coração da comunicação da igreja. Pois é, ele viu o rádio nascer, a TV nascer, então acompanhou bem esse processo. Só que um pouco mais para os dias atuais, 2005 para ser mais exato, na Associated Press, ele falou assim: não temos nada a esconder, nossa história é um livro aberto. Pois é, isso aí é uma frase aí de mestre do marketing. Será que é assim mesmo? Pois é, vamos voltar um pouquinho no tempo, então vamos lá para os anos 80. Quem já ouviu falar sobre a história do Mark Hoffman, mas o que essa história tem a ver com Gordon B. Hinckley? Acontece que o Spencer W. Kimball, que era o presidente na época, e os conselheiros, eles já estavam bem de idade, então eles estavam assim com a saúde bem debilitada. Quem negociava a maior parte das coisas, inclusive essa negociação com o Mark Hoffman na época dos anos 80, era o Gordon B. Hinckley. Pois é, a gente ainda não gravou o episódio sobre o Mark Hoffman, mas acredito que muitos de vocês devem conhecer a história dele, né? Tá na Netflix também. Ele era um falsificador que vendeu documentos para a igreja provando que Joseph Smith era um salafrário mentiroso, né, envolvido com um monte de coisa ruim. Pois é, só que o que acontece? O Gordon B. Hinckley, o que ele fez? Ele usou os fundos da igreja, pois é, o dinheirinho suado do membro da igreja, para comprar esses documentos secretamente, pois é. E o objetivo? Tentar esconder. Então, se a igreja é um livro aberto, por que ele queria comprar o silêncio de um falsificador, né? Que ele não sabia que era um falsificador, né? Mas por que ele queria comprar o silêncio do Mark Hoffman para que o mundo não soubesse do passado místico aí de Joseph Smith? Pois é, essa transparência aí que o Hinckley fala, parece que ela tá meio seletiva, né? Mostrando aí o que brilha e tentando esconder o que mancha a igreja. Pois é. Mas agora vamos falar sobre um Hinckley aí meio linha dura, pois é, na época da Guerra do Vietnã, 1967. O que ele tem a ver com essa guerra?
Ele deu um discurso que definiu a moralidade da igreja, né, por décadas. Ele visitou algumas tropas, né, depois ele voltou com uma história que é, tipo, ao mesmo tempo inspiradora para os membros da igreja, mas também aterrorizante para os críticos. Que história é essa? A gente vai dar uma olhadinha. Pois é, imagina, ó, pensa só, né, o cenário da guerra do Vietnã, né, um monte de corpo para tudo que é lado, cheiro de morte, arma empilhada, jovens fuzileiros exaustos, né, tipo, bastante coisa ruim, né. E aí o Gordon B. Hinckley, ele encontra um rapaz, né, que perdeu ali uns 70 dos amigos dele, né, das tropas, na guerra, né, morreram, e daí, qual que é a pergunta que o Gordon B. Hinckley faz para ele? Pois é, a pergunta que o Gordon B. Hinckley fala, né, tipo, não é se, tipo, o menino tá traumatizado ou o que, né, ele pergunta assim, e aí, você é digno de uma menina bonita? E o menino respondeu que a mãe dele preferia que ele voltasse para casa morto do que impuro. Olha só, doutrina Sud. Então a gente consegue ver bem claramente que para o Hinckley esse negócio aí da guerra, arma, morte, né, destruição, é a questão de honra, né, dever, mas a questão do sexo antes do casamento é uma questão de imundície, de uma imundície pior do que a morte. A gente sabe que os líderes ainda mantêm essa ideia dentro da igreja hoje, né? E isso faz com que os jovens sintam essa pressão, óbvio que vai sentir, né, essa pressão, que é melhor que eles estejam mortos do que quebrar a lei da castidade. Pois é, agora a gente chega numa parte em que o Hinckley ele tenta editar a doutrina da igreja ao vivo, e a gente está falando aqui de agosto de 1997. O que acontece? A revista Time, né, o mundo queria conhecer e entender o que é o mormonismo. Então o repórter chega lá, né, e ele já pergunta. E obviamente as perguntas dos repórteres é assim, botando o dedo na ferida mesmo, né? E ele pergunta assim, e aí, a igreja ensina que Deus já foi um homem? Bom, qualquer criança da primária sabe disso, né? Tem o ensinamento do Lorenzo Snow, que até foi aplicado como um hino da primária, que diz, como o homem é, Deus um dia foi, como Deus é, o homem pode vir a ser. Pois é, e essa foi a pergunta do repórter. E daí? Né, a igreja ensina que Deus já foi um homem? Mas o estrategista Gordon B. Hinckley respondeu assim, eu não sei se nós ensinamos isso, eu não sei muito sobre isso, não. Rapaz, tua mãe sabe que você tá aqui? Membronitas, não, isso aqui não foi uma esquiva, isso aqui foi uma mentira institucional. Pois é, o Gordon B. Hinckley estudou com quem? Com o Joseph Fielding Smith e o Bruce R. McConkie, os maiores defensores dessa doutrina. Ele aprovou um monte de manual, por exemplo, o Manual de Doutrina da Salvação, onde isso está escrito lá, bem grande. E daí ele vem dizer que ele não sabe, eu não sei, nunca ouvi falar. Eita... Pois é, agora vamos tentar entender por que ele mentiu. A gente sabe que ele mentiu. Por que ele mentiu? Ele queria que a igreja Mormon ela fosse inclusa dentro do cristianismo moderno, né? Pois é, tá ficando meio por fora, né? Tem umas críticas e tal. A gente quer fazer parte do grupinho dos cristãos. Então a gente tem que estar ali meio que dentro da mesma doutrina de todo mundo. O que a gente vai fazer? Vai tentar se esquivar dessas doutrinas meio estranhas, né? Mas agora que feio, né? Ele trocou a revelação do profeta Joseph Smith e todos os outros profetas posteriores por uma aceitação mundial. Bom, a era do Hinckley foi a era dos números, né? Pois é, todos os números da igreja cresceram exponencialmente, né? Então, assim, ele construiu mais de 70 templos, né, durante, né, o período que ele foi presidente da igreja. Ele criou um conceito aí de pequenos templos, né? Porque os templos estavam meio caros, grandes demais. E então ele, vamos fazer uns templos menores para poder fazer mais templos. Então levou a igreja para mais lugares do mundo, né? Mas junto com esses templos também veio a proclamação da família ali de 1995. Muita gente, né, muito membro da igreja achou que não, isso aqui é uma revelação divina, Nossa Senhora veio dos céus aqui pra gente. Mas assim, né, os historiadores, as pessoas que estudaram um pouquinho o que aconteceu, qual é o contexto aí da proclamação ao mundo,
e entendem que isso aí foi uma estratégia jurídica, porque a igreja precisava de um documento oficial que definisse o casamento só entre homem e mulher. Para quê? Para ter uma legitimidade legal nos tribunais do Havaí, que na época estava discutindo um casamento igualitário, né? Pois é, o Hinckley era o rei do timing, né? Ele resolvia qualquer problema com uma revelação. De repente tem um problema, vamos vir com uma nova revelação aqui. Bom, o Gordon B. Hinckley ele faleceu em 27 de janeiro de 2008, né? Amado por todo mundo, né? Amado por todo mundo. Era um velhinho bem simpático, na verdade, né? E ele trouxe à igreja essa imagem mais cristã, né? Então, até então, a igreja era meio misteriosa, estranha. Então, a partir aí do comando de Gordon B. Hinckley, trouxe para a igreja um rosto mais simpático, né, humano, para a instituição. Mas aí na questão aí que o Hinckley falou da igreja ser um livro aberto, pelo jeito esse livro aí foi arrancado um monte de página. E a gente aprende aí com ele que é melhor ser aceito pelo mundo, né, parecer normal para as pessoas, do que ser fiel às doutrinas religiosas estabelecidas pela, né, restauração da igreja. E se hoje a igreja está enfrentando uma crise, é porque, né, até um tempo atrás todo mundo se baseava nesse negócio aí que o Hinckley falava, não sei, não estou sabendo, né, nunca ouvi falar. Mas hoje a gente tem Google, né, a gente tem internet, a informação está aí disponível, né, e fica difícil sustentar esse tipo de estratégia. E essa história aí de que a igreja é um livro aberto, né, mostrando uma imagem da igreja de transparência, pelo jeito era só mais um filtrinho de Instagram. E você, membronita, era membro da igreja quando ele era profeta? Deixa aí nos comentários alguma informação que você sabe sobre o vovô queridão, né? Esse aqui é mais pra gente ver um apanhado geral sobre quem foi Gordon B. Hinckley. Eu sei que tem algumas polêmicas importantes de serem abordadas sobre o Hinckley, mas a gente vai fazer alguns episódios específicos, porque é muito detalhe, né? O God's Maker, né? Falando sobre uma questão de homossexualismo aí, quando ele era mais novo. Né? Também tem a entrevista que ele deu na TV, né? Tem muita polêmica. A gente vai fazer episódios específicos sobre essas polêmicas aí. Vamos dar uma olhadinha em alguns vídeos sobre a vida de Gordon B. Hinckley. Eu me lembro de uma declaração feita pelo meu primeiro companheiro missionário quando recebi uma carta de transferência para o Escritório de Missões Europeias. Depois de ler, entreguei a ele, e ele leu com atenção. E ele disse, bem, você deve ter ajudado uma velhinha a atravessar a rua na pré-existência. Não é nada do que você fez aqui. Em 1922, Bryant Hinckley servia na presidência da Estaca Liberty, a maior estaca da igreja, com mais de 15 mil membros. Ao se formar na LDS High School, em 1928, Gordon se matriculou naquele outono na Universidade de Utah. Ele decidiu seguir carreira no jornalismo e nos 4 anos seguintes fez todos os cursos de redação disponíveis para ele. À noite, ele trabalhava no Deseret Gym, cuidando da sala das chaves. Durante o verão, ele cuidava da parte hidráulica, da manutenção e do trabalho elétrico da academia. Aprendi a usar ferramentas, ele recordou, e as amo desde então. Gordon não só tinha habilidade com ferramentas, mas quando chegou à faculdade, já estava ganhando reputação como orador público. Um dia, foi anunciado que o apóstolo e senador dos Estados Unidos, Reed Smoot, faria um discurso na própria primeira ala de Gordon. Mas algo de última hora impediu o elder Smoot de comparecer. Pensando rápido, o bispo John Duncan chamou 2 jovens de sua ala, Liberty Sontag e Gordon Hinckley, e os designou para substituir o senador Smoot naquela noite. Gordon continuou trabalhando na academia enquanto economizava cuidadosamente seu dinheiro. Ele tinha um objetivo: matricular-se no ano seguinte na Universidade Columbia e obter um diploma de pós-graduação em jornalismo. Bem, eu nunca vou esquecer aquela cena.
Eu entrei, ele estava sentado atrás de uma grande escrivaninha com um charuto no canto da boca e parecia estar dizendo: "O que você quer, garoto?" Mas ele foi cordial. Ele disse: "Qual é o seu problema?" E eu comecei a explicar para ele. Eu não sei o que disse depois disso. A princípio, ele foi meio beligerante na resposta, mas depois amoleceu. E ele disse: "Finalmente vou recolher todos esses livros e inserir uma página. Nela, vamos dizer que este livro é ficção e não deve, de forma alguma, ser interpretado como história." Ele fez isso. Foi algo extraordinário. Ele me enviou um cartão de Natal. Todos os anos depois disso, acho que enquanto ele viveu, foi uma lição tremenda para mim. Seu presidente de missão pediu que ele se reunisse com a primeira presidência e relatasse as necessidades e condições nas missões da Europa. Na manhã marcada, ele foi ao prédio da administração e se encontrou com o presidente Heber J. Grant e seus conselheiros, J. Reuben Clark e David O. McKay. O presidente Grant me disse que eu poderia levar 15 minutos, ele lembrou. Então eles começaram a fazer perguntas e eu fiquei lá por mais de 1 hora. Vários dias depois, o presidente McKay ligou e ofereceu a Lord um cargo na igreja. Ele foi convidado para atuar como produtor e secretário do recém-organizado Comitê de Rádio, Publicidade e Literatura Missionária. O comitê era composto por 6 membros dos 12, sendo Elder Stephen L. Richards como presidente. Havia um escritório vazio disponível, mas sem móveis. Deste escritório sairiam centenas de roteiros para rádio, filmetes e filmes, além do pioneirismo no uso da mídia na igreja. Antes de se casar, Gordon havia servido no conselho da Escola Dominical da Liberty Stakes e depois como superintendente da Escola Dominical das Stakes. Agora, um novo chamado chegou para servir como membro do Conselho Geral da Escola Dominical. Gordon tinha 27 anos. Durante seus 9 anos no conselho, ele viajou por alas e estacas e escreveu um curso de estudos sobre o Livro de Mormon, que seria usado nas escolas dominicais do mundo todo pelos próximos 25 anos. O Comitê de Rádio, Publicidade e Missão Liberty foi pioneiro no uso da mídia, para espalhar o Evangelho e contar a história da igreja. Acho que fizemos coisas altamente significativas naquela época. Entre elas estava a série A Plenitude dos Tempos, composta por 39 dramatizações de meia hora para a rádio sobre a história da igreja. Eu era responsável pela produção dessa série, escrevi a maioria dos roteiros e nós os produzimos em Hollywood. Eles foram transmitidos em centenas de estações de rádio por todo o país. Eles deram uma exposição tremenda à igreja. Em 1939, quando a Feira Mundial foi realizada na Ilha do Tesouro, em São Francisco, construímos uma maquete do Tabernáculo de Salt Lake. Ela acomodava aproximadamente 50 pessoas. Instalamos um pequeno órgão de alta qualidade, conseguimos um missionário que era um organista experiente e apresentamos recitais de órgão ali. E era um lugar maravilhoso onde pessoas cansadas de caminhar entravam, sentavam-se e se divertiam. Foi algo muito significativo. Nesse meio tempo, nasceu a primeira filha dos Hinckley, Kathleen, e Gordon começou a cavar as fundações para uma nova casa, que ele construiria em sua propriedade em East Mill Creek. Quando o segundo filho, Richard, nasceu em 1941, a nova casa já estava pronta para ser ocupada. Em 7 de dezembro de 1941, o mundo mudou dramaticamente quando os Estados Unidos foram arrastados para o vórtice da Segunda Guerra Mundial. O chamado de missionários de tempo integral foi interrompido. E Gordon Hinckley começou a pensar em como poderia servir melhor ao seu país. Pouco depois do ataque a Pearl Harbor, ele foi a um escritório de recrutamento da Marinha e se candidatou ao treinamento de oficiais, mas foi rejeitado devido ao histórico de alergias e asma.
Ainda querendo ajudar no esforço de guerra, conseguiu um emprego como assistente de superintendente da Salt Lake City Union Depot and Railroad Company. Como chefe de estação, ele supervisionava um grande fluxo de tráfego ferroviário por Salt Lake City. A companhia ferroviária gostou do que viu nesse jovem e enérgico funcionário, e após alguns meses, ele foi levado para a sede em Denver, onde foi nomeado assistente de gerente de correspondências, bagagens e tráfego expresso de todo o sistema. A jovem família mudou-se para Denver, onde nasceu sua terceira filha, Virginia, e Gordon parecia estar em uma trajetória profissional que poderia ter mudado drasticamente o rumo de sua vida. Gordon foi chamado como segundo conselheiro na presidência da estaca East Mill Creek. Um ano depois, ele foi nomeado primeiro conselheiro. Em 1951, Gordon foi chamado pela primeira presidência para servir como secretário executivo do Comitê Geral de Missionários. Nessa função, ele administraria a operação diária do programa missionário pelos próximos 7 anos. E naquela época, o escritório era o próprio homem. Então, as ligações chegavam a qualquer hora, dia ou noite, tornando-se uma responsabilidade de 24 horas por dia. Lembro-me de chegar ao escritório uma manhã, e quando cheguei, o telefone estava tocando. E antes mesmo de tirar o chapéu, já havia conversado com um presidente de missão da América do Sul, com outro da Europa e com outro da Ásia. O telefone tocava dia e noite, no escritório e em casa, mas fomos abençoados pelo Senhor. Bem, o senso de humor dele nos ajudou a superar todas as crises em nossas vidas, porque ele nunca se levava muito a sério, nem levava nada muito a sério, exceto as coisas que realmente deveriam ser levadas a sério, é claro, mas ele não era alguém que se preocupava demais. O humor é um elemento muito importante na vida. É maravilhoso poder rir, especialmente de nós mesmos. Não se divertir às custas dos outros, mas ver o lado bom das coisas. Há um traço de humor em quase toda a situação, e é isso que dá brilho e realmente torna a vida tolerável. Como é maravilhoso um pouco de humor. Em setembro de 1972, o recém-ordenado presidente da igreja, Harold B. Lee, pediu ao Elder Hinckley que o acompanhasse em uma viagem histórica à Europa e ao Oriente Médio. Seria a primeira visita de um presidente da igreja à Terra Santa em 2000 anos. Agora uma nova designação chegou. Agradeço a confiança do presidente Kimball, dos presidentes Tanner e Romney, assim como a dos meus irmãos do Quórum dos 12, dos 70 e do Bispado. Meu único desejo é servir com lealdade onde quer que eu seja chamado. Seja essa designação longa ou breve, comprometo-me a dar o meu melhor, com amor e fé. A década de 1980 testemunhou um aumento substancial na construção de novos templos em todo o mundo. Somente em um período de 3 anos, de 1983 a 1986, o presidente Hinckley dedicou 18 templos ao redor do mundo, em locais que vão da África do Sul a Chicago. Voltei apenas ontem de Santiago, no Chile, depois de voar a noite toda. Lá, dedicamos um novo edifício. Foi uma experiência maravilhosa. Antes disso, houve experiências semelhantes em Atlanta, Samoa, Tonga e outras partes do mundo. Em 1985, ele foi chamado para ser o primeiro conselheiro do presidente Ezra Taft Benson. E em 1994, primeiro conselheiro do presidente Howard W. Hunter. Esta é uma experiência emocionante para mim. Jamais, naqueles longos e memoráveis anos, eu teria sequer sonhado que aqui, nesta bela região de Lancashire, um dia haveria uma sagrada casa do Senhor e que eu, pessoalmente, teria a honra e a grande parte em iniciar a construção e o estabelecimento dela. O presidente Hinckley torna-se o 15º presidente da igreja. E neste dia de outono, sinto-me como a última folha na árvore. Vocês, irmãos mais velhos, podem cochilar durante os 16 minutos que me foram concedidos. Notamos um jovem em um assento próximo. Ele pediu um copo de cerveja, depois abriu um livro e começou a ler. O livro era Joseph Smith, um profeta americano. Ele começou a fazer anotações enquanto lia. Fiquei inquieto. Tenho dito a grupos de nossos missionários ao me encontrar com eles em várias partes do mundo.
Vocês não são grande coisa de se ver, mas são tudo o que o Senhor tem. Um homem sábio certa vez disse: torne-se um homem honesto e haverá um patife a menos no mundo. Gordon B. Hinckley. Eu me lembro de uma declaração feita pelo meu primeiro companheiro missionário quando recebi uma carta de transferência para o Escritório de Missões Europeias. Depois de ler, eu entreguei a ele, e ele leu o que estava escrito. E ele disse: bem, você deve ter ajudado uma senhora idosa a atravessar a rua antes da existência. Não é nada que você tenha feito aqui. O que me faz lembrar a história do menino que desceu para o café da manhã certa manhã e disse: pai, sonhei com você ontem à noite. Você sonhou comigo? Com o que você sonhou? Sonhei que estava subindo uma escada para o céu e no caminho eu tinha que escrever um dos meus pecados em cada degrau da escada. Sim, e onde eu apareci no seu sonho. Quando eu estava subindo, encontrei você descendo para pegar mais giz. Hoje estivemos em jejum. Eu suponho que neste campus pelo menos 20.000 pessoas. Meus irmãos e irmãs, humildemente busco a direção do Espírito Santo. Estamos em abril, essa época gloriosa do ano em que a natureza volta a ganhar vida. É uma estação de promessas, um tempo de beleza. É uma época para se apaixonar. Todos os diáconos, mestres e sacerdotes, fiquem de pé, por favor. Apenas fiquem de pé e se estiquem por 1 minuto. Acho que nunca houve uma demonstração de amor mais generosa do que aquela expressa em favor do presidente Kimball. Nosso amado profeta, unidos como um povo com um só coração e uma só voz. Sou grato por ele não ter lido aquela longa biografia. Não teria feito diferença para vocês e certamente não teria me ajudado. O presidente Benson sentiu que ele preferiria que isso fosse lido do que ler ele mesmo. Somos gratos por sua presença. Ele nos honra. Nós o amamos. Como sabemos, ele nos ama. Agora lerei a mensagem que ele preparou para a abertura desta conferência. Ao iniciarmos esta conferência, primeiro gostaria de dizer, para benefício daqueles ao redor do mundo, que temos um dia lindo aqui em Salt Lake City. O negócio de sucata. Eles compravam automóveis destruídos. Isso levou à associação com companhias de seguros. Eles construíram gradualmente um negócio próspero no qual o pai e seus 5 filhos trabalhavam. Minhas queridas jovens, que visão maravilhosa vocês são neste grande salão. Vocês estão acompanhadas por suas mães, avós e professoras. Monson, estou esperando que você pinte o cabelo. É isso aí, membronita. Esse é o 15º presidente da Igreja Sud, Gordon B. Hinckley. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!